Olá pessoal, me chamo Denilson, sou estudante de enfermagem da UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeira. Sou integrante do grupo de pesquisa LATIX, que é o Laboratório de Tecnologia, Informação e Comunicação em Saúde, e faço parte do eixo temático de saúde da mulher. E hoje, nesse vídeo, a gente vai abordar um pouco sobre o exame citopatológico. Para falar sobre esse exame, primeiramente vamos falar sobre a anatomia do útero, que o útero vai ser um órgão super importante do aparelho reprodutor feminino e vai estar situado na pelve, no abdômen inferior, por trás da bexiga e em frente ao reto. E ele vai ser dividido basicamente em duas partes, o corpo e o colo. O colo vai ser a porção inferior do útero, que vai estar localizado dentro da cavidade vaginal, apresentando-se em parte interna, que vai se constituir um chamado canal cervical ou endocérvice, que vai ser revestido por uma camada de células cúbicas e cilíndricas, produtores de muco ou epitélio colunar simples, e uma parte externa, que vai manter o contato direto com a vagina, que vai ser chamada de ectocervix, e é revestida por um tecido de várias camadas, um epitélio escamoso estratificado, não queratinizado. Esses dois epitélios eles vão se encontrar na chamada junção escamocelular, que vai ser uma linha que pode estar tanto na ectocervix quanto na endocérvix, e que vai depender muito da situação hormonal da mulher, como por exemplo, na infância, em períodos de menopausa, no período gestacional. Essa junção escamocelular ela pode estar tanto na ectocervix quanto na endocérvix. Vale se ressaltar também que a ectopia vai ser uma condição fisiológica e, por isso, ela não deve ser denominada de ferida no útero. Essa denominação ela é inapropriada, porque é uma condição em que o epitélio colunar vai ficar em contato com um ambiente ácido e hostil às suas células. Assim, essas células subcilíndricas elas são chamadas células de reservas, elas são biopotenciais. E através de uma metaplasia, elas podem se transformar em células mais adaptadas que vão revestir o epitélio original, dando origem ao novo epitélio, chamado de terceira mucosa ou zona de transformação. Nessa região pode ocorrer a obstrução de certos ductos excretores e de algumas glândulas endocervicais subjacentes, dando origem a estruturas císticas chamadas cistos de Nabor. Porém, essas estruturas elas não possuem nenhum significado patológico, mas vale ressaltar que é nessa zona onde vão se localizar mais de 90% dos cânceres de colo de útero. E o que seria esse exame citopatológico? O exame citopatológico, ou exame de lâmina, ou Papa Nicolau, vai corresponder a um exame preventivo do câncer de colo de útero. E ele vai permitir uma análise das células, uma análise e uma avaliação dessas células oriundas tanto da ectocervix, como a gente viu anteriormente, quanto da endocérvix, que vão ser extraídas por meio de uma raspagem do colo do útero. E como é que é feito esse exame? Como é que ele é realizado? Esse exame preventivo ele vai ser feito por meio de uma raspagem, como eu falei anteriormente, do colo do útero. É um exame indolor, vai ser simples e rápido, e algumas mulheres relatam apenas um certo desconforto momentâneo. Para garantir a exatidão desse exame, as mulheres elas devem ser orientadas a não ter relações sexuais em 48 horas antes do exame, e a evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais com 48 horas de antecedência à realização do exame. Um outro ponto importante é a questão da menstruação. Não é interessante fazer se a mulher estiver menstruada, porque a presença de sangue pode alterar os resultados do exame. E como é feita essa coleta do material? A mulher ela vai estar em posição ginecológica, e aí a gente vai introduzir, o profissional de saúde capacitado vai introduzir um instrumento chamado espéculo, que vai aí facilitar a visualização do colo do útero, e aí facilitando essa inspeção visual da vagina e do colo do útero. Em seguida, o profissional ele vai
provocar uma pequena descamação da superfície dessas células com instrumentos adequados. Primeiramente com uma espátula de madeira e posteriormente a espátula de madeira na ectocervice e posteriormente com uma escovinha na endocervice em um giro de 360 graus. Após isso, o profissional fazer a coleta dessas células, ele vai fazer a fixação dessas células em uma lâmina e encaminhar para um laboratório especializado em citopatologia. Oi, gente. Então, meu nome é Ana Beatriz e para a gente continuar a discussão que Denilson começou sobre o exame Papa Nicolau, sobre o câncer do colo do útero, o que mais a gente pode falar sobre esse exame? Então, vamos continuar esse assunto falando sobre as indicações. Quem pode fazer, quando pode fazer. O Ministério da Saúde, né, ele orienta que toda pessoa com útero ele faça o exame desde o momento que a sua vida sexual começou. Então, eles indicam que o exame seja feito majoritariamente na faixa dos 25 aos 59 anos, porém, se você iniciou sua vida sexual antes disso, já é indicado que você comece a fazer os exames preventivos anualmente. Com exceção de que, quando você começa a fazer os exames preventivos, se você faz por 2 anos consecutivos e você tem um resultado normal, né? O exame ele pode continuar sendo feito a cada 2 ou 3 anos. Mas é importante que você não pare essa frequência de fazer os exames, porque o câncer do colo do útero, ele é um tipo de câncer que demora muitos anos para se desenvolver, que essas alterações das células, as alterações nessas células que dão origem ao câncer do colo do útero, elas podem ser muito facilmente descobertas em exames preventivos, mas se você não fizer o exame, não tem como descobrir. Então você pode passar muitos anos aí com o câncer se desenvolvendo dentro de você e você nem saber. Por isso a importância de fazer o exame. No começo, como eu falei, é importante fazer de forma anual. Quando você vai vendo que está tudo bem, a OMS diz que após 2 anos, se você fez o exame e deu resultado normal sem nenhuma alteração, você pode passar a fazer o preventivo de 2 a 3, com a periodicidade de 2 a 3 anos agora. Então, quando começar a fazer? Quando você começou a sua vida sexual, majoritariamente dos 25 aos 59 anos e de forma anual, certo? Para pacientes que realizaram a histerectomia parcial. O que é a histerectomia parcial? Você retirou o corpo do útero, então você ainda tem o colo uterino e é necessário realizar o exame do Papa Nicolau rotineiramente, sem nenhum tipo de contraindicação. Quando essas pacientes que realizam a histerectomia parcial fazem a cirurgia, elas têm muito na cabeça que não precisa mais, porque eu já fiz a cirurgia, e isso é uma mentira, tá? Você continua com o colo do útero, você continua podendo desenvolver o câncer, então é importante continuar fazendo o exame do Papa Nicolau regularmente, mesmo que tenha feito a histerectomia parcial. No caso da histerectomia total, podem ser dispensadas as realizações do exame se ela possuir exames anteriores totalmente normais e sem nenhuma história prévia de diagnóstico ou de tratamento de lesões cervicais em alto grau. Com relação a essas mulheres que fizeram a histerectomia total, elas vão ter o exame indicado apenas em casos de alguma lesão, se elas fizeram a histerectomia por causa de alguma lesão percussora, né? Por causa ou pelo próprio câncer do colo do útero, ou porque o médico, o profissional de saúde não consegue confiar totalmente nas informações que aquela paciente está dando para ele, devendo ser coletada, né? Devendo ser realizada a coleta do material do canal vaginal para fazer o exame. Então, vamos recapitular. Mulheres com histerectomia parcial fazem o exame rotineiramente, sem nenhum tipo de contraindicação. As mulheres que fizeram a histerectomia total, elas fazem apenas se elas tiverem algum histórico prévio de câncer de colo de útero, de lesões, né? E aí sim elas devem realizar o exame, tá certo? Esses exames de rastreamento, eles são muito importantes para o público dos homens trans também, porque
É muito complicada essa parte dos homens trans, porque muitas vezes eles, como eles não se identificam como uma mulher, eles não têm a sensação de que precisam fazer esse exame. Mas eles ainda têm um colo do útero que pode desenvolver o câncer. Então, esses exames de rastreamento são muito importantes para o público dos homens trans, porque sem a realização da esterectomia total, ele continua possuindo útero, ele continua possuindo ovários, ele continua possuindo colo do útero, e ele está propenso ele está propenso a ter câncer, ele está propenso a ter lesões cervicais. Então, esse exame do Papa Nicolau é extremamente necessário para a comunidade dos homens trans. E é importante que eles se atentem a isso e continuem fazendo o exame, tá bom? Porque qual a importância desse exame? O exame preventivo, ele vai atuar no diagnóstico de uma série de irregularidades no aspecto das células do colo uterino. E ele é considerado o método principal para se obter o diagnóstico precoce de lesões cancerígenas, principalmente no colo do útero. E antes mesmo que o quadro evolua suficientemente para ter sintomas notáveis, o exame ele já detecta isso e você já pode começar o tratamento. Então, quando essas lesões percussoras elas são detectadas de forma precoce, a chance de cura é muito alta. Essas lesões percussoras elas vão anteceder o aparecimento efetivo da doença. Então é muito, muito, muito importante que esse exame seja feito com regularidade, que não continuem com a frequência de realização do exame, para que você consiga fazer esse rastreamento muito bem. Porque o câncer do colo do útero, ele pode ser evitado, né, pelo exame preventivo. Então, é extremamente importante fazer o exame. Não é um exame doloroso, ele é incômodo, mas não é um exame doloroso. Após o exame, a mulher ela vai poder voltar normalmente, né? Vai levantar da mesa e vai para casa, vai para de onde quer que ela tenha visto. Se o resultado der alguma alteração, o médico vai encaminhar essa mulher para realizar alguns exames mais detalhados. Então, o câncer do colo do útero, ele é muito importante de ser prevenido, porque ele é uma doença que pode ser prevenida. Então, doenças que podem ser prevenidas, a gente tem que se atentar, tem que fazer os exames direitinho, tá bom?